Tem novidade no canal. Toda terça e quinta, uma nova playlist com histórias de saúde por trás da vida de pessoas famosas e com uma abordagem médica e realista para a gente aprender e cuidar melhor da nossa própria saúde. Aproveite! Oi, tudo bem? Hoje vamos falar de algo que pode acontecer com qualquer pessoa e que, quando acontece, provoca um verdadeiro terremoto emocional e fisiológico: a demissão. Recentemente, duas jornalistas bastante conhecidas do público foram desligadas da Globo News: Daniela Lima, de 40 anos, e Eliane Cantanhede, de 73. Mas aqui no nosso canal, que é voltado para saúde, equilíbrio e bem-estar depois dos 50, não vamos falar de política nem do que motivou essas decisões. Nosso foco é entender como o corpo e a mente reagem a esse tipo de estresse e por que a idade pode fazer toda a diferença nesse processo. Vamos entender o que acontece dentro do corpo de uma mulher que enfrenta uma perda tão significativa como a demissão e como isso pode ser sentido de forma diferente aos 40 e aos 70 anos. E o mais importante, o que fazer para preservar a saúde mental e física nesse momento delicado da vida. O impacto da demissão. Uma ruptura profunda. A demissão não é só a perda de uma função ou de um salário. Ela é, muitas vezes, a perda de uma identidade. Para muita gente, especialmente mulheres que conquistaram espaço em áreas tradicionalmente dominadas por homens, como o jornalismo político, o trabalho não é apenas uma ocupação, é uma extensão de quem se é. Ser demitida, portanto, significa ter que lidar com uma crise de identidade, insegurança financeira, perda de autoestima e rupturas no ciclo social. E isso tudo aciona um gatilho dentro do nosso corpo: o estresse. A resposta fisiológica ao estresse: o corpo em alerta. Ao receber uma notícia inesperada e desagradável como a demissão, o cérebro ativa o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso libera uma cascata de hormônios, principalmente o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. O cortisol tem uma função importante: ele prepara o corpo para enfrentar o perigo, aumenta a glicose no sangue, acelera os batimentos cardíacos, eleva a pressão arterial e coloca os músculos em estado de prontidão. Mas esse sistema foi desenhado para estresses pontuais, como fugir de um predador. Quando o estresse se prolonga, ele se transforma em um inimigo silencioso. Os efeitos do estresse prolongado, de dentro para fora. Quando o corpo fica exposto por muito tempo ao cortisol elevado, começam a aparecer os sintomas: insônia, queda de imunidade, problemas gastrointestinais, aumento da gordura abdominal, envelhecimento acelerado e transtornos de ansiedade e depressão. E aqui, a idade faz toda a diferença. Aos 40 anos, a fase da alta exigência e da autoimagem. Vamos imaginar o que pode estar acontecendo com Daniela Lima, uma profissional de 40 anos no auge da produtividade. Aos 40, muitas mulheres estão em plena atividade, dividindo-se entre carreira, família, filhos adolescentes e muitas vezes tentando equilibrar tudo com algum cuidado pessoal. A demissão, nesse caso, pode ser sentida como um fracasso pessoal. A mulher de 40 anos costuma estar no pico da autocobrança. Existe a pressão de ser bem-sucedida, atualizada, relevante. A perda do emprego pode fazer com que ela sinta que falhou, mesmo que a demissão não tenha qualquer relação com sua competência. Além disso, nessa fase, o corpo ainda responde com bastante intensidade ao estresse. O sistema hormonal feminino está em processo de transição. Os primeiros sinais do climatério podem surgir, com alterações nos níveis de estrogênio e progesterona. E isso, somado ao cortisol elevado, aumenta as chances de quadros ansiosos, compulsões alimentares, alterações de humor e até crises de pânico. Aos 70 anos, a fase do legado e da vulnerabilidade emocional. Agora vamos olhar para o caso de Eliane Cantanhede, uma mulher de 73 anos. Diferente da mulher de 40, que sente a demissão como uma ameaça ao futuro profissional, a mulher de 70 muitas vezes sente como se estivessem dizendo que o seu tempo passou. Existe sim um impacto emocional forte,
Mas ele não está mais ligado à produtividade, está ligado ao valor. A sensação de ser descartada pode ativar sentimentos profundos de rejeição, de inutilidade e de isolamento. A mulher nessa faixa etária já convive com outras perdas, amigos, familiares, vitalidade física. A demissão pode funcionar como um gatilho para um luto simbólico, um luto da carreira, do protagonismo, da visibilidade. Do ponto de vista fisiológico, a mulher de 70 anos tem menos resiliência ao estresse. O sistema imunológico já está mais fragilizado, a qualidade do sono é menor e há maior propensão à depressão e a quadros cognitivos como a névoa mental e até o início de declínios leves da memória. 2 corpos, 2 mundos, mas o mesmo ponto de dor. Percebe como 2 mulheres em momentos diferentes da vida podem viver o mesmo evento de formas tão distintas e ainda assim igualmente intensas? A mulher de 40 anos se angustia pelo que ainda quer conquistar. A de 70 se entristece pelo que sente que está perdendo. Mas tem um ponto em comum. Ambas precisam acolher a dor, compreender o impacto e encontrar caminhos para preservar a saúde emocional. Sinais de alerta, quando o corpo começa a falar. Se você ou alguém próximo passou por uma demissão recentemente, observe os sinais. Eles são o jeito que o corpo encontra de pedir ajuda. Sensação de esgotamento físico constante, tristeza persistente sem causa aparente, falta de motivação para tarefas simples, insônia ou sono excessivo, alterações bruscas de apetite, irritabilidade ou apatia. Esses sintomas não devem ser ignorados. Eles podem indicar transtornos como depressão ou síndrome do pânico, que precisam ser tratados com acompanhamento profissional. O caminho da recuperação. O que a ciência recomenda? Agora que entendemos o impacto da demissão no corpo e na mente, especialmente em mulheres maduras, vamos às soluções. O que pode ser feito para aliviar esse sofrimento? Aqui vão algumas estratégias cientificamente comprovadas. 1. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma das formas mais eficazes de tratamento para lidar com estresse, depressão e ansiedade. Ela ajuda a pessoa a identificar pensamentos disfuncionais, ressignificar eventos traumáticos e desenvolver novos hábitos emocionais. 2. Prática regular de atividade física. Exercícios liberam endorfinas, que melhoram o humor e reduzem os níveis de cortisol. Caminhadas ao ar livre, yoga, natação e dança são opções excelentes para qualquer idade. 3. Alimentação anti-inflamatória. O estresse crônico promove inflamação no corpo. Alimentos ricos em ômega 3, fibras, antioxidantes e probióticos ajudam a reequilibrar o organismo. Frutas vermelhas, cúrcuma, peixes gordurosos e folhas verdes devem fazer parte da rotina. 4. Meditação e respiração consciente. Técnicas de mindfulness reduzem a atividade da amígdala cerebral, o centro do medo, e promovem relaxamento profundo. 5 minutos por dia já fazem diferença. 5. Apoio social e escuta acolhedora. Conversar com pessoas queridas, participar de grupos de apoio ou mesmo comunidades online podem trazer um senso de pertencimento que reduz a sensação de abandono ou fracasso. 6. Reencontrar o propósito. A demissão pode ser dolorosa, mas pode também abrir portas para algo novo. Muitas mulheres após os 50 descobrem novos caminhos, seja em trabalhos autônomos, seja como mentoras, escritoras, voluntárias ou empreendedoras. Redirecionar a energia para algo significativo é um antídoto poderoso contra a sensação de perda. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Tanto aos 40 quanto aos 70, o corpo e a mente pedem carinho, atenção e gentileza. A mulher que cuida da própria saúde emocional cria uma base sólida para atravessar qualquer tempestade. É importante lembrar, a dor da demissão não define quem você é. Ela é um capítulo, não o livro inteiro. E o que vem depois pode sim ser uma fase de florescimento, mesmo que pareça improvável agora. Conclusão. Resiliência é a palavra-chave.
Daniela Lima e Eliane Cantanhede são apenas exemplos visíveis de algo que acontece todos os dias com milhares de mulheres brasileiras. Em um país onde o trabalho muitas vezes define o valor de uma pessoa, ser demitida pode parecer o fim da linha, mas não é. Com conhecimento, apoio e autocuidado, é possível transformar esse momento em um ponto de virada para uma vida mais leve, mais consciente e, principalmente, mais saudável. Se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma palavra acolhedora é tudo o que a pessoa precisa para começar a se reerguer. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, saúde, equilíbrio e bem-estar são possíveis em qualquer fase da vida. Você gostou deste conteúdo, se sentiu acolhido ou pensou em alguém que você gosta muito? Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Se puder, ajude apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Sua doação consciente nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuide de si com muito carinho.